Aleluias! Glória a Deus. Tem alguém que está feliz ainda? Pode sentar, fica à vontade. Que bom falar isso de novo. Uau! Tava com saudade de falar isso. Pode sentar, fala com o irmão que está do seu lado. A gente está de volta, irmão. A gente está de volta. Quantas vezes eu chorei por ver esse auditório vazio. E é interessante porque a igreja não tem sentido sem a igreja. Igreja não são templos. Uma geração de líderes se perdeu construindo cascos vazios que depois de um tempo permanecem de pé, mas não tem ninguém mais para preenchê-los. Uma geração se perdeu acreditando que o tamanho ou a estrutura de uma igreja fala a respeito do poder e da força dela. A força da igreja está nas famílias que compõem a igreja. A alegria de Deus está justamente em ver você cheio de quem Ele é. Você está comigo? Diga amém. Então, famílias cheias de Deus, conectadas dentro de uma igreja, fazem com que uma igreja seja cheia da glória de Deus. Sabe, eu creio num tempo em que pessoas vão entrar aqui e vão sentir um cheiro diferente. Eu creio da gente exalando o cheiro de Jesus por onde passar. Tem mais alguém comigo, pelo amor de Deus? Eu creio. Eu lembro de coisas que a gente viveu em Cabo Frio, por exemplo, que me marcaram para sempre. A gente pregava no auditório de um clube, depois não coube na sede social, a gente foi para a quadra e ela era completamente aberta e ficava na beira do canal. Alguém aqui já foi em Cabo Frio? Alguém já passou carnaval na região dos lagos? Oi, querido. Passeou ali por Iguaba. Fala que é Cabo Frio, mas ficou ali pela Praia de Siqueira. Já foi lá, Xande? Já? Muita coisa, né? E para quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Você tem ali o Boulevard Canal. É um canal gigante e esse clube fica à beira do canal. E a gente experimentou coisas absurdas lá, como por exemplo, estar pregando como eu estou pregando hoje. E como era aberto, a voz ia até lugares distantes. E uau, Deus é Deus de detalhes. E a gente via pessoas sentadas na ponte ouvindo a palavra, pessoas sentadas em barcos ouvindo a palavra, pessoas do outro lado do canal que estavam caminhando, começaram a ouvir algo diferente, se sentaram para ouvir a palavra. E eu creio que o que a gente está vivendo hoje é basicamente o que a gente viveu lá também. A diferença é que Deus está soprando a nossa voz para ainda mais lugares. E eu creio que a gente vai viver coisas incríveis aqui. Você faz parte disso. Você pode declarar isso? Diga: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: nós estamos de volta. We are back. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre retorno, sobre recomeço, sobre reconstrução. Você percebe que não dá para refazer algo que antes não tivesse sido feito. Não dá para reformar algo que antes não tivesse sido formado. Ei, olha para mim, a gente precisa entender que recomeçar não é um problema. Significa que Deus quer fazer coisas novas de novo. Deus quer gerar milagres novos todos os dias. Deus quer que essa alegria que a gente sentiu nos primeiros dias de caminhada não se resume ao que a gente chama no meio evangélico como o primeiro amor. O primeiro amor não pode ser mais intenso do que o segundo dia caminhando com Ele, ou o terceiro ano caminhando com Ele. Não faz sentido acreditar que o amor que eu sentia no primeiro encontro é maior do que o amor depois de 10 anos caminhando com Ele, irmão. Existe uma diferença entre paixão e amor. Às vezes nos primeiros encontros com Deus a gente está apaixonado. A gente abre mão de tudo para estar com Ele. A gente abre mão de compromissos, de amizades, de círculos sociais para estar com Ele, porque a gente está apaixonado. Mas a paixão não é sustentável. A paixão, ela muda às vezes as perspectivas das coisas. A gente não vê as coisas como elas são. Talvez tenha algum casal de namorados aqui que você está tão apaixonado a ponto de achar que ele é o príncipe encantado. Não é bem assim. Talvez seja um Shrek bem arrumado, um bom perfume. Mas eu acredito de verdade, brincadeiras à parte, que quando passa da fase da paixão, em que tudo é muito intenso, mas não é sustentável, começa então a ser gerado amor. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor suporta estações difíceis. O amor não deixa o outro sozinho no momento em que ele mais precisa. O amor é como se fosse uma declaração dizendo: eu estarei aqui se você precisar. E é justamente isso que Deus disse pra gente. Sabe, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então tá aqui de volta nada mais é do que nós sermos uma declaração viva. Nós somos uma carta viva de Deus.
deixando claro para todo mundo que está nos olhando agora que Deus nos ama e não desistiu de nós. Não nos deixou sozinho no dia da nossa aflição, não nos deixou sozinho em meio a crises ou tempestades. Deus está conosco, Deus é por nós. Você pode declarar isso, diga: quem será contra nós? É Deus quem está agindo em nosso favor. Declare com autoridade, diga: quem impedirá o seu agir? É Ele quem faz, é Ele quem gera, é Ele quem estabelece, é Ele quem abre. Então aquilo que Ele estabeleceu, ninguém pode remover. Aquilo que Ele abriu, ninguém pode fechar. Aquilo que Ele declarou, ninguém pode anular, irmão. Ninguém pode desfazer uma palavra que já saiu da boca dEle. Porque acredite, depois que uma palavra sai da boca de Deus, ela deixou de ser palavra e ela se substancializou e agora virou uma verdade. Deus não comunica ideias, Deus estabelece realidades. A gente joga palavras ao vento, a gente fala coisas que às vezes nem sente, a gente faz promessas que às vezes nem cumpre, a gente tem ideias que não passam de ideias, nem sempre se tornam visão ou se tornam uma realidade. Mas Deus não é assim. Deus tem zelo por tudo aquilo que fala, porque o que Ele fala vira real. André, por que você está falando sobre isso? Porque eu quero que você entenda que tudo que Deus falou sobre você, Ele tem uma responsabilidade em cumprir o que falou para você. Agora você tem uma responsabilidade também. Qual é, André? Crer e não duvidar naquilo que Ele falou. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, deixa eu compartilhar algo com você. Todas as vezes que uma promessa deixa de se cumprir, ou um milagre deixa de acontecer, ou uma porta que Deus prometeu deixa de se abrir, entenda isso, nunca tem a ver com Ele, sempre tem a ver comigo. E eu preciso entender, Deus, o que falta em mim, qual é a dúvida que eu ainda tenho a ponto de me impedir de se lançar. Porque se Deus prometeu um futuro para você, esse futuro não é um tempo que vai chegar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, esse futuro é um tempo que já chegou. The future is now. O futuro é agora, irmão, e ele é incrível. Nós estamos pisando no futuro. Você pode fazer isso na sua cadeira aí? Faz esse barulho, pelo amor de Deus. Reage, irmão. Você está vivo, reage, faz esse barulho aí. 5 pessoas comigo aqui, mas vai melhorar. Até o final isso aqui vai estar pegando fogo. Ei, deixa eu te falar. Você está pisando no que um dia era um futuro esperado, quem sabe desejável. Hoje é uma realidade, talvez você nem percebeu que em parte você está vivendo algo que um dia você já sonhou. Eu sonhei em ser pai, deixa eu te falar, o segundo filho está a caminho. Eu sonhei em um dia viver algo como o que a gente está vivendo aqui. Deixa eu te falar, os meus pés estão pisando em uma nova realidade. Eu sonhei um dia falar dele, e agora a gente tem, se a mídia puder sempre deixar ali, por favor, a informação do online. E agora a gente tem, sei lá, 4.000 pessoas, I don't know, 4.000 pessoas conectadas, mais as famílias aqui. Então a gente pode ter 7, 8, 9.000 pessoas exatamente agora, ao mesmo tempo, em concordância, gerando novas realidades. Então olha para mim em nome de Jesus, o que você está vivendo hoje é fruto de coisas que você fez ou declarou há 10 anos atrás. Então entenda, os seus próximos 10 anos estão sendo gerados agora. Cara, eu falo com muito temor a respeito dessa liberação profética, porque tudo que eu declarei, crendo, Deus tem cumprido. Ele tem responsabilidade com a autoridade que nos deu. Jesus disse: olha, aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu creio que às vezes o que entristece o coração de Deus é insistirmos em pedir algumas coisas que na verdade nós deveríamos estar já falando sobre outras, porque se você pediu a primeira vez e creu, não precisa pedir de novo, aquilo já aconteceu. Fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Quando Deus diz, olha, não, quando Jesus diz, não orem como os hipócritas, fazendo vãs repetições, Ele não está falando a respeito apenas de orações eloquentes ou bonitas, Ele está falando de homens insistirem em pedir aquilo que ainda não creram que Deus já liberou. Ele está dizendo: você tem liberado palavras em fé, então descanse e comece a liberar novas, porque essas Deus já ouviu. A palavra disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados.
Deixa eu te falar uma coisa, irmão, existe resposta para o nosso clamor. Estamos de volta é um exemplo claro disso. We are back. Deus ouviu o nosso clamor no dia da nossa crise. Ele nos sustentou e nos mantém de pé. Por isso nós estamos aqui. Você pode declarar isso debaixo desse entendimento com ainda mais autoridade. Você pode declarar, diga, we are back. A gente está de volta, irmão. E eu sei que para alguns é difícil. André, a pandemia ainda não acabou. André, a crise ainda não cessou. André, os aeroportos ainda não abriram. André, as doenças ainda não cessaram. Ei, irmão, olha para mim. A gente celebrar depois que aconteceu, isso não é fé, isso é óbvio. Deus nos chamou para celebrar crendo naquilo que já aconteceu por fé. Não deixe os seus olhos naturais assumirem de novo o governo dos teus passos. Os meus olhos naturais dizem, a conta não vai fechar. A minha fé diz, já está tudo pago, vamos sonhar com o próximo mês. Os meus olhos naturais dizem, não tem como meu filho nascer no meio da maior pandemia que essa nação já existiu. Os meus olhos espirituais dizem, o parto vai ser em paz, e o neném vai nascer na estação mais tranquila que ele poderia. Porque não tem a ver com viver em tempos de paz, mas tem a ver com viver sempre em paz. É a realidade dentro de você que modifica as realidades ao seu redor. É a palavra que Deus liberou dentro de você que vai te condicionar a liberar novas palavras que vão mudar o teu derredor. O problema é que a gente é reativo, a gente espera que realidades mudem para celebrar. É como se a gente estivesse dizendo, Deus, se a guerra cessar e eu perceber que ganhei, eu celebro. Deus está falando, não, filho, você não entendeu. Prepara o grupo de louvor e vai na frente da batalha, porque a vitória no final dessa peleja não é uma opção, já é uma realidade. Eu sei, eu estou confrontando a tua carne, mas eu quero edificar o teu espírito. Eu sei, pode parecer frases de empoderamento evangélico ou bordões, mas é a verdade que sustenta a igreja desde que ela se chama igreja, eclésia. Desde que a igreja começa a dar os primeiros passos, começam as crises também. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. A igreja nunca fluiu em tempos apenas de bonança ou de facilidade, porque Deus não precisa disso para operar. Deus não precisa disso para operar. A igreja começa, Pedro prega, milhares se convertem. Uau, o futuro é glorioso, mas ele vai ser desafiador também. Perseguições estão a caminho. Talvez quando Pedro está lá pregando, lançando as redes, milhares de pessoas se convertendo, o que talvez ele ainda não imaginava é que meses depois, anos depois, algumas gerações depois, igrejas precisariam celebrar em lugares subterrâneos para que não fossem perseguidas pela fé que tem. Irmão, o que Deus nos ensina é que a gente não pode se contentar com o milagre de hoje, porque Deus, em meio às crises, tem livramentos e milagres amanhã também. Então eu não sei o que eu amanhã espero. O que eu preciso fazer é celebrar hoje, me mover em fé hoje. Eu não sei como vai ser pregar o evangelho daqui a 10 anos. Então o que eu faço? Eu prego com tudo que eu posso hoje. Estava conversando com um amigo da Califórnia, ele é pastor da Hilson lá em São Francisco. Hey bro, como é que estão as coisas na igreja aqui? Na Califórnia está assustador. As igrejas estão sendo impedidas de pregar, até ajuntamentos nas ruas estão sendo impedidas de serem feitos. Mas é interessante porque existem marchas por inúmeras causas que não tem nenhum tipo de sanção por parte do Estado. Existem no Rio de Janeiro, por exemplo, praias lotadas. Eu vi na Globo ontem que a região dos lagos tem filas de quilômetros de carros indo para poder curtir o feriado, ou seja lá o que for. Mas sabe o que é interessante? Igrejas sofrem mais resistência do que qualquer outro programa. Isso começa por nós. Tem pessoas que vão em mercado, academia, tem pessoas que têm trabalhado normalmente, você tem ido em outlet, você tem ido em tantos lugares, mas na igreja, você sabe, né, pastor? Eu prefiro não me expor muito em ambientes fechados. A pergunta é quem você quer enganar, porque a mim você não precisa dar justificativa, nem o seu pastor local, seja de onde você for. O que a gente precisa é conversar com a gente mesmo e entender, será que de fato eu me posiciono como precisaria em tempos de crise como o que eu estou vivendo? Porque se estar em um mercado não me coloca em risco, mas estar em uma igreja sim, o problema não é o lugar fechado que está ao meu redor, mas são as paredes dentro de mim. Talvez elas precisam ser quebradas a ponto de eu entender que nenhuma perseguição ou crise parou a igreja. Pastor, você está dizendo então para a gente ser negligente? Não, irmão, 5 meses fechados.
Outras igrejas já voltaram, nós estamos sendo uma das últimas, e algumas não voltaram porque não tem o espaço liberado para voltar. Não é nem por um zelo excessivo, é por falta de possibilidades. Você está dizendo para a gente ser então delinquente, pastor? Não. Eu estou dizendo para você não colocar mais dificuldades em fazer para Deus do que você coloca em fazer para si. Você vai em alguns bairros, parece que a pandemia nem existe, está todo mundo tranquilo. Mas que dificuldade fala em retornar para a igreja. Por quê? Porque a gente se posiciona só quando a crise chega. Ei, olha para mim, eu não vim aqui afrontar você. Para alguns talvez seja necessário. Eu vim aqui para chacoalhar você e te lembrar: Deus não te chamou para buscar remédio quando a doença chega. Deus te chamou para caminhar com ousadia, autoridade. A maior parte dos divórcios dentro das igrejas acontece porque casais buscam nos pastores auxílio quando o casamento não existe mais. Não procuramos cura para a enfermidade no casamento, procuramos alguém que ressuscite algo que já morreu, porque não queremos expor fraquezas enquanto elas estão acontecendo. A gente só expõe quando acredita que não tem mais nada para fazer. Às vezes a gente só apresenta para pastores, líderes, ou só clama a Deus, ou só busca a Deus, ou só jejua quando algo ruim está acontecendo. Deus não nos chamou para sermos reféns das circunstâncias. Deus nos chamou para governarmos sobre elas. Pastor, me dá exemplos bíblicos. Eu vou te dar exemplos. Daniel tinha mais sabedoria do que todos que faziam parte da corte. Daniel tinha sabedoria, ousadia, autoridade. Por quê? Porque 3 vezes por dia ele se relacionava com os céus. Ei, olha para mim. Tem autoridade dos céus quem tem tempo com os céus. Tem autoridade da parte de Deus quem tem tempo com Deus. Você percebe quando alguém fala algo que é carregado da vida de Deus, é diferente. E eu creio que Deus está nos chamando para esse tempo. Não dá para a gente se limitar em buscá-lo só quando as coisas não vão bem. Deus nos chamou para caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. We are back, a gente está de volta. A gente precisa entender tempos, a gente precisa entender promessas, a gente precisa entender ciclos. E a palavra que eu quero tentar pregar nessa manhã, mas eu acho que eu vou precisar deixar metade dela para a noite. O tema dela é: tempos gloriosos estão a caminho. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Levante suas mãos como um homem e uma mulher de Deus. Declare isso com autoridade. Diga: tempos gloriosos estão a caminho. Pastor, esse evangelho é muito otimista. Irmão, se o evangelho que você ouve ou crê não te faz vencer em meio a batalhas, não é o evangelho que você está ouvindo ou crendo. Pastor, esse evangelho é muito açucarado, só fala do que Deus vai fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o evangelho que cremos e pregamos não fala a respeito de uma geração que se tornou em Cristo mais do que vencedora, não é do evangelho que a gente está pregando. O problema é que às vezes falarmos de caos ou pregarmos sobre coisas pesadas, muitas vezes é confundido com sabedoria, profundidade. Mas irmão, deixa eu te falar, não tem nada mais profundo do que falar do maior milagre que já aconteceu. O maior milagre que já aconteceu se chama novo começo. Não tem nada mais poderoso do que Deus resetar a vida de alguém. Alguém já viveu um novo começo em alguma área da sua vida? Eu ouvi um testemunho, eu quero honrar de verdade. Eu estou vendo o Oswaldo aqui com a família dele, e eu quero te honrar e compartilhar algo que eu chorei no carro ouvindo essa semana. Eu estava com a Rebeca, ela é testemunha. Talvez você nem saiba disso. A Ana, irmã dele, está no Brasil, mandou um áudio para a Rebeca falando da Rebeca. Cara, que incrível que Deus está fazendo. Meu irmão, ele estava tomando banho na quinta-feira e ouvindo o culto. E ele ouviu o pastor falar assim: olha, essa multidão de 7 voluntários aqui, tem alguém que está feliz? Ele ficou tão triste. E ele falou: preciso ir lá dar suporte. Ele saiu do banho e veio correndo para a igreja. Quando eu ouvi aquele áudio, eu comecei a chorar. Eu falei: é essa igreja que a gente está construindo. É essa visão, é esse coração, é essa cultura que entende que eu não posso ficar numa passividade falando para líderes: ei, eu estou esperando algo de você. Eu preciso ficar numa posição em que eu entendo que Deus está esperando algo de mim. Deus já me instituiu como sacerdote sobre a minha casa.
como liderança sobre o corpo dele. Deus está esperando de nós um posicionamento. A gente não pode usar de desculpas dizendo que quando as circunstâncias melhorarem, ou quando a crise passar, ou quando o pastor me ligar, ou quando as igrejas voltarem, ou quando, ei, irmão, não condicione aquilo que você pode fazer agora. Pastor, qual que é o tempo então para se mover? O tempo do reino é agora, o tempo de milagres é agora, o tempo de promessas é agora. O tempo é agora. Por que, André? Porque eu só tenho Ele, irmão, para viver. Eu só tenho o agora. O ontem não existe mais. O amanhã, deixa eu te falar, nem chegou. Então o que você tem? Você tem o agora, o maravilhoso agora. Então faça agora, clame agora, creia agora, viva agora milagres. Tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. E eu quero te honrar, mano, me edificou minha fé, me constrangeu em amor de verdade, porque eu lembro como que a tua irmã tinha expectativa que um dia você viesse visitar, e você visitou e nunca mais saiu. Você é apaixonado. Você pode aplaudir, simbolizando cada voluntário apaixonado. Deus abençoe você, sua casa, teus filhos. Deus abençoe, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí ontem ele veio aqui, aí eu estava querendo fazer um lance no carro. Pastor, eu te ajudo. Ele ficou umas 4, 5 horas debaixo do sol, ele me ajudando. Não deu pra gente terminar porque escureceu. Ele falou: pastor, segunda é feriado, eu venho aqui pra terminar. Eu falei: tá maluco, mano, segunda-feira vai curtir tua família. Mas é esse coração grato que lembra da onde foi tirado. O coração grato a ponto de lembrar da onde foi tirado, ele tem fé suficiente para não duvidar para onde está sendo levado. Eu lembro do Deus que me tirou do inferno, e eu sei do Deus que está me levando para o céu. A palavra de Deus diz: olha, Ele nos transportou do reino das trevas. Irmão, você está comigo ainda? Diga amém. Olha que poderoso isso. Porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você concorda que se fomos transportados de lá, nós estávamos lá? Deus nos removeu do inferno, Deus pagou as nossas dívidas, Deus trouxe paz em relação ao nosso passado e os nossos pecados. Deus trouxe sentido para o nosso presente, e Deus trouxe esperança para o nosso futuro. E é por isso que eu vim aqui como pastor dessa igreja te lembrar que tempos gloriosos estão a caminho. Eu consigo ver pelos olhos da fé. 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Efésios 6,16 diz: usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu lembro de uma frase do pastor J.B. Carvalho. Ele diz: tem muita gente se aconselhando com medo, mas o problema é que o medo é o pior dos conselheiros. O medo sempre vai dizer: não dá, não tenta, não começa, não faça, não creia, não se mova, não saia da onde você está. O medo, ele tem um potencial absurdo de fazer a gente preferir a mediocridade do que conhecemos, do que as oportunidades em Deus daquilo que a gente ainda não viveu. O medo faz você acreditar que aquilo que você conhece é muito melhor do que aquilo que Deus está te chamando para viver. Mas andar por fé é falar para o medo: ei, não é você quem me governa, porque existe agora um Deus que governa os meus passos. Pastor, tempos gloriosos estão a caminho, mas eu estou com medo do futuro. Ei, irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo nada mais é do que uma dúvida. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se vai se cumprir, eu não sei se Deus vai fazer, eu não sei. Ei, pega aquilo que você não sabe, deixa no passado e se apega às poucas coisas que você sabe. André, quais são as poucas coisas que nós sabemos nessa manhã? Bom, elas são poderosas para mudar toda a nossa história. Nós sabemos que se Deus é por nós, nada nem ninguém é contra nós. Nós sabemos que Deus nos guarda a ponto de 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós sabemos que bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que os nossos filhos serão como brotos de oliveira sentados ao redor da nossa mesa, como diz o salmista. Nós sabemos que nenhuma praga pode tocar a nossa casa, nenhuma seta, nem nada lançado contra nós. Nós sabemos que mesmo em vales de sombra e morte,
Deus nos leva a águas tranquilas, guarda a nossa vida e guia os nossos passos. A gente precisa ter esse entendimento, irmão. O medo é um péssimo conselheiro. 2 Coríntios 5:7 diz: nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode declarar comigo? Diga: tempos gloriosos estão a caminho. Tempos gloriosos. André, eu não consigo ver. Então é um convite de Deus para você fechar os olhos e caminhar. Sabe o que eu acho maravilhoso? Quer ver? Deixa eu pegar um homem aqui para não ter nenhum risco. Ô Leandro, vem cá rapidinho. Vocês estão comigo ainda? Amém? Feche teus olhos aí, mano. A galera da câmera, se alguém puder ficar ligado na freehand, era o ideal aqui. Feche teus olhos. Você está me ouvindo, mano? Tá, ok. Então dá um passo à frente, por favor, de olhos fechados. Isso, dá um passo à frente. Isso. Agora vira para a direita. Isso, agora dá mais um passo à frente. Isso. Agora, sabe qual é o problema quando a gente caminha sem ver e sem ouvir o que Deus fala? É que a gente fica sem direção e não sabe mais para onde ir. Porque enquanto a voz de Deus é audível, eu sei o que fazer e para onde ir. O problema é quando isso acontece. Você está me ouvindo, Lê? Você está me ouvindo ainda? Sabe qual é o problema? Eu continuei falando. A questão não é se Deus ainda fala, a questão é se eu consigo ouvir o que Ele fala. Porque desse lado Deus está falando: vai filho, não para, continua. Vai, vira a sua esquerda, dá mais alguns passos de fé. Vai filho, vai filho, vai filho. E o problema é que nós estamos dizendo: não sei o que fazer. Mas Deus está falando, eu continuo falando. Sabe, como um bom pai, lá no final do auditório, para quem está no online não está entendendo nada, eu estava falando: vai filho, continua, vai para a direita, isso, Lê, vai para a esquerda, não para, não para. Sabe, eu aprendi na minha jornada com Deus que o que falta todas as vezes que eu não sei o que fazer não é uma palavra de Deus. O que falta é a minha audição está mais aguçada para ouvir o que Ele fala. O que às vezes a gente chama de falta de direção, Deus chama de falta de intimidade. Existem ruídos demais. Existem ruídos demais. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, Lê, vem cá por favor. Eu juro que eu estou quase terminando, gente. Você está me ouvindo? Tá, continue, feche seus olhos, por favor. Agora deixa eu fazer um pedido para todo mundo que está aqui. Você pode começar a falar bem alto qualquer coisa que você quiser. Fala o que você quiser. Lá pode ser também. Vai, fala o que você quiser. Isso. Não, você pode fazer melhor que isso, irmão. Fala mais alto um pouquinho. Isso, pode dar gritos, dar brados. Fala o que você quiser. Você percebe que não importa o quanto eu grite, o problema não é o tom da voz de Deus, o problema é o tom dos ruídos ao meu redor. E é isso que Deus está falando aí: que cesse agora toda palavra que não sai da minha boca, que cesse agora todo conselho sobre você que não fui eu quem deu. E agora cesse todo ruído. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Pastor, você voltou mais teatral, né? Irmão, Jesus escrevia na terra e fazia parábolas para ensinar. Eu creio que se fosse no tempo de hoje, ele usaria slides e até desenharia se fosse necessário. Nada mais é do que Deus falando: eu vou fazer o que for necessário, mas você precisa entender o que eu estou te falando. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar comigo? Diga: apesar do que eu vejo,
Diga, apesar das vozes que falam ao meu redor. Diga, eu creio. Diga com autoridade, diga, eu creio. Agora você vai declarar isso, você vai dar um grito de liberdade, irmão. Diga, tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Tempos gloriosos, tempos de paz e não de mal, tempos de prosperar, tempos de avançar, tempo de tocar nas águas e o mar se abrir, tempo de andar sobre elas, se assim for, tempo de romper, vencer gigantes, tempo de ser guardado por Deus na arca, mas tempo também de sair da arca e reconstruir, tempo de viver milagres, irmão. O novo de Deus está no nosso meio, e essa é a garantia de que tempos gloriosos estão a caminho. Sabe, eu queria fazer uma analogia hoje, mas já está demais, eu vou deixar para o culto da noite. A gente tem que terminar, tem uma galera que quer almoçar. Alguém me dá mais 5 minutos para pregar? Pelo amor de Deus, eu quero pregar, irmão. A gente está de volta, tem 5 meses entalados aqui. Eu quero pregar. Isaías 6 é um dos exemplos que mais nos ensina a respeito da perspectiva dos céus e da nossa perspectiva. O profeta, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que a gente aprende com essa visão de Isaías? É que a terra pode parecer estar em causa aos nossos olhos, mas a glória de Deus permanece sobre ela aos olhos dele. E eu estou quase finalizando, mas eu quero de verdade te chamar a essa consciência. Irmão, olha para mim. A questão não é se Deus está aqui, a questão é se eu tenho consciência disso. A questão não é se um dia, confessando Jesus como meu Salvador, a vida dele habita em mim. A questão é se eu tenho consciência disso. Por isso que eu estou querendo te chamar a ter essa consciência de que foi depositado em você um poder explosivo capaz de mudar a tua história. Então o que eu preciso mudar, André? Sua perspectiva. O profeta está olhando da terra, ele está dizendo: Senhor, quem sou eu para ter essa visão? A terra está perdida, está em caos, a terra está completamente tomada de pecado. Eu sou um homem de lábios impuros, habito em meio um povo de impuros lábios. Só que quando ele tem a visão dos céus, ele percebe que toda a terra permanece cheia da glória de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu estou cheio da glória de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Declare isso. Diga: eu estou cheio da glória de Deus. Diga aos meus filhos agora, sendo cheios da glória de Deus. Diga aos meus negócios, a minha empresa, o meu ministério que Deus me deu para cuidar, diga: sendo completamente lavado pela glória de Deus. A glória de Deus, irmão, é tudo que a gente precisa para permanecer de pé. Salmos 3 diz: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Romanos 2,6 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, e Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 8,17 diz: se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ô Lê, joga para mim. Vou gastar tudo que eu tenho hoje, irmão. A gente só tem hoje. Eu estava ouvindo algo interessante essa semana a respeito de frutos. A gente quer frutificar, mas nem sempre a gente entende a anatomia dos frutos, e é por isso que nem sempre a gente frutifica. Você está comigo ainda? Diga amém. Você sabe o que diferencia um fruto dos outros vegetais?
é o fato dele carregar dentro de si as sementes. Quando Deus nos convida a frutificar, Ele está dizendo basicamente o seguinte: tudo que você precisa, eu já depositei em você. O problema é que às vezes a gente está buscando fora coisas que Deus já depositou dentro. E a gente está tentando buscar fora felicidade, buscar fora segurança, buscar fora sentido. E Deus está falando: ei filho, a frutificação vem em entender o que eu já depositei em você. Por que eu estou falando sobre termos consciência da glória? Porque a gente precisa entender que a glória não é algo que Deus derramará, é algo que Deus já derramou. Se eu pudesse abrir, talvez eu faça isso à noite, eu queria ser igual aqueles caras bem brutos agora para abrir com duas mãos, mas é quase impossível. Ou aqueles caras ignorantes para jogar no chão. A Xande não tem moral para isso não, duvido. Bora, irmão, tamo com você. Torcida, vai. Todo workout vai fazer sentido agora. Amém, mano, amém. Você tentou. Que isso, hein, irmão? Você tirou na mordida? Uou! É isso, irmão. É isso. Eu sabia que tinha um monstro aí dentro. Só tinha que sair. Vem pra fora. Olha que interessante. Sabe qual é a maior tragédia da vida de um cristão? É morrer sem saber o que carregava dentro de si. Não saber as sementes que você carrega faz você desejar os frutos que Deus deu para o outro. Mas eu quero te lembrar, irmão, que as sementes que você precisa para frutificar, Deus já depositou em você. Se a gente fosse nomear cada uma delas, talvez a gente veria aqui sementes de milagres, semente de resiliência, semente de perseverança, semente de prosperidade, semente de romper sobrenatural, semente de autoridade. Mas o problema é que muitas vezes a gente está em busca de sementes que Deus liberou no terreno do outro. Quando Deus está dizendo: ei, eu te chamei para frutificar, então pare de me pedir para dar, se tudo que você precisa eu já dei. A gente está clamando para que Deus faça, e Deus do céu está dizendo: eu já fiz. Eu fiz você e entreguei o meu filho por você. Agora faça você algo. Libere você sobre os teus filhos palavras. Libere você sobre o teu futuro palavras. Faça com que os teus passos caminhem na mesma altura da tua fé. Pregamos generosidade, nem sempre somos generosos. Pregamos sobre milagres, nem sempre cremos neles. Pregamos no Deus que fez Pedro andar sobre as águas, mas nos assustamos quando o mar começa a se revoltar contra nós. Pregamos sobre um Deus que dorme em meio às tempestades, mas não conseguimos dormir em meio a elas. Deus está dizendo: ei filho, você não está entendendo, eu já depositei em você tudo que você precisa para romper. As sementes estão dentro de você, então deixa eu revelar para você. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu preciso terminar agora. Pastor, amém, eu recebo isso. Agora, eu não entendi ainda quem eu sou. Eu quero falar um pouco a respeito de quem você é. Gálatas 3:9 diz que você é abençoado. Apocalipse 12:11 diz que você é vitorioso. Tem alguém vitorioso aí por fé? João 8:32 diz que você é livre. Tem alguém que pode dar um grito de liberdade aí? Não mais escravos, agora filhos. Diga: eu sou livre. Nós ceiamos justamente para celebrar a liberdade que veio pelo sangue dele. Não há condenação, ou culpa, ou grilhões, ou cadeias, ou correntes. Não há nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade. Nada, nada, nem ninguém é capaz de nos separar dele, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Declare com autoridade, diga: eu sou livre. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou vitorioso. Efésios 6:10 diz que nós somos fortalecidos todos os dias. Você pode declarar isso? Diga: eu sou fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1:24 diz: nós somos curados pelas feridas de Jesus. Se tem alguém curado pelo sangue dele, você pode dar um grito no seu lugar.
Romanos 8:1 diz: nós somos livres de toda condenação. Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores. Se tem alguém vencedor, você pode ficar de pé no seu lugar, você pode levantar suas mãos e declarar com autoridade: diga: tempos gloriosos estão a caminho. Aleluia. Eu não consigo ouvir tua voz. Declare isso, diga: tempos gloriosos. Diga: cheios da glória dele. Diga: estão a caminho. Eles estão vindo, eles me encontrarão. A palavra diz que esses sinais acompanharão os que crerem. Eles acompanharão, eles acompanharão, eles acompanharão aqueles que creem. A gente pega a história de José, e José era exatamente assim. Um dia recebeu um sonho, e nesse sonho era como se Deus estivesse abrindo ele, dizendo para ele as sementes que ele carregava. No sonho Deus diz: você governará e liderará uma geração. Só que o que a gente esquece é que entre a revelação das sementes que carrega e os novos frutos existe algo chamado processo. Mas sabe o que eu acho poderoso, irmão? Guarda isso. Eu queria poder esmurrar essa maçã aqui agora, de verdade. Imagina que essa maçã é você. Imagina que as circunstâncias e tudo que acontece ao teu redor tem esmurrado você. Você sabe qual é a fúria do inferno contra você? Olha para mim. Ele sabe que por mais que ele possa tentar afetar você, ele não pode roubar o que Deus depositou em você. E as circunstâncias, 2020, 2021, 2019, você está machucado, você está assim: pastor, eu estou ferido. Ei, deixa eu te falar, eu quero te apresentar um Deus de novos começos, um Deus que faz novas todas as coisas. Porque José foi esmagado, afligido, foi feito escravo, tornado cativo, mas a promessa não foi roubada dele. Deixa eu te falar, Davi enfrentou o processo, enfrentou ursos, leões, enfrentou Saul, enfrentou desertos, enfrentou exércitos e até gigantes, mas a promessa não saiu de dentro dele. Jesus, irmão, ele foi humilhado, vendido, ele foi subjugado, coagido, ele foi envergonhado, crucificado, ele foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e as sementes que ele carregava ecoam até hoje, e as sementes são palavras de vida eterna. E essa é a fúria do inferno. Ele pode até de alguma forma pressionar você de todos os lados. Nós somos coagidos, pressionados, mas não seremos vencidos. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem para sempre e não serão abalados. Sabe o que eu quero te dizer? É que as circunstâncias, por mais que você possa acreditar, cara, eu creio que Deus está aqui, de verdade, pode deixar, mano. Por mais que você possa acreditar que elas estão te deformando, eu creio que as circunstâncias estão te revelando. Crises não deformam caráter, crises revelam caráter. Crises não abatem a nossa fé, crises revelam a nossa fé. Ei, irmão, preste atenção. Sabe o que Deus permite que algumas crises aconteçam? Porque se dependesse de nós, talvez a gente nunca ia se despir, sementes nunca seriam lançadas para fora. Mas algumas circunstâncias, elas não estão te abatendo, elas estão te elevando. Deus está colocando sementes para fora. Porque vamos ser sinceros, quem confia no marinheiro que fez uma habilitação pela internet, mas nunca entrou num mar revolto? Quem confiaria os seus filhos, um motorista para levá-los para a escola, se ele nem sabe aonde fica a embreagem ou qualquer coisa como essa? Quem confiaria a sua empresa, um administrador, em tempos de crise que nunca administrou nada? Irmão, assim somos nós. Como queremos ser lembrados como heróis da fé se não formos forjados em tempos maus? A gente pega a unção que Deus quer derramar sobre nós, e a gente não pode esquecer que a unção, e eu juro que eu finalizo aqui, você está comigo ainda? Diga amém. O óleo da unção, assim como o suco da uva ou o vinho, eles precisam passar por um processo natural, e é por isso que Jesus escolheu exatamente ele. Olha para mim, irmão, não se perde, tem algo glorioso sendo gerado aqui. Por que Deus usa desse simbolismo da oliva, do azeite e do vinho? Porque são frutos que, antes de terem o melhor deles extraídos, precisam passar por uma prensa. Eles precisam ser moídos, precisam ser testados, eles precisam
passar por cenários adversos para que o melhor deles seja extraído. E eu quero liberar palavras de vida com você agora. E eu quero te lembrar em nome de Jesus: tempos gloriosos estão a caminho. Ei, você não está apanhando, você está aprendendo. Os inimigos não vão parar você, eles só vão revelar o que você carrega. E é isso que é a maior crise do inferno, porque quando Jesus foi crucificado, acreditavam que tinham finalizado a história. O que eles não sabiam é que ela só estava começando. E é assim que o inferno vai se lembrar do dia que tentou tocar você. O ano que eu tentei parar essa família foi o ano que essa família despertou.